Boa noite. Vamos continuar discutindo hoje sobre a avaliação da aprendizagem, especificamente falando dos instrumentais que vão fomentar esse processo da avaliação nos nossos espaços escolares. Na aula passada foi discutido e demonstrado aqui para a turma os tipos de avaliação, a importância da avaliação, os graus de subjetividade e objetividade que a avaliação deve ter dentro dos contextos onde a docência está presente. Hoje eu vou iniciar a aula fazendo uma pequena retomada da aula passada, para que em seguida, e baseado nas nossas discussões, que eu creio que serão sempre bem interessantes, como de praxe, nós consigamos discutir especificamente a utilização dos instrumentais de avaliação dentro do contexto escolar, mas também levantar a discussão da avaliação da aprendizagem, dos instrumentos de avaliação de aprendizagem no ensino remoto. Isso já havia sido dito na aula anterior e desde a apresentação da nossa disciplina. Então, desejo a todos, uma boa aula, nossas discussões sejam bastante produtivas e que nós consigamos chegar ao término da nossa disciplina cumprindo o nosso objetivo maior, que é a aprendizagem e o compartilhamento de novos conhecimentos entre nós, tá certo? Então, iniciamos com, como eu já falei, trazendo para vocês, com vocês um feedback rápido da passada, justamente exemplificando de maneira rápida qual seria essa função da avaliação. Então, nós temos aqui pelo slide, nós já conseguimos perceber pela imagem que está aí no slide, a palavra silêncio, colocada no quadro, a expressão da professora e a expressão dos 4 alunos que estão aí dispostos nessa pequena sala de aula. O que nós conseguimos observar? O que nós conseguimos inferir? Quais as informações nós conseguimos retirar, interpretar dessa imagem? Nós já vamos começar a nossa aula interagindo com todos vocês que estão aqui. O que vocês conseguem observar na expressão facial e corporal dos alunos que estão aí sentados nessas cadeiras? Como que eles estão? Será que eles estão felizes, digamos assim, à vontade, concentrados? O que a gente pode compreender relacionando a nossa temática, a avaliação, com essa cena que vocês estão visualizando agora? Vamos lá, nós temos aqui a Adriana Pacheco, a Andressa, a Ednilson, o Hércules, a Isadora, a Lélia Brito e outros podem ajudar nessa discussão. A Paloma, o Liriel, a Tati, o Marcos. O que vocês estão vendo nessa imagem que está relacionado à nossa temática de avaliação? Vamos lá, pessoal? Me digam. Eles estão concentrados, executando alguma atividade? A Ednilson está aqui participando. Vamos ver o que a colega vai dizer para a gente começar a discussão. Temos lá, vou descrever mais uma vez a imagem para vocês. Palavra silêncio, colocado ao fundo no quadro. Os alunos aí com materiais sobre a mesa, tá? Bem, eu vou iniciar a discussão e vocês dão continuidade. Nós percebemos de imediato essa cena, uma cena comum ao conhecimento de todos nós, que já passamos pela escola, evidentemente, que nos faz lembrar aqui um momento que? Um momento de aplicação de uma prova. Não é isso? Nós temos os alunos aí levemente distanciados, respondendo esta prova, e os 4 alunos que estão aqui estão com uma expressão assim, de medo, de tristeza, uma avaliação, como a Ednilson colocou aqui, que nós poderíamos classificar como uma avaliação tradicional. E observamos o quê? Uma expressão sisuda, fechada, no rosto da docente, justamente para possibilitar o quê? O distanciamento entre ela e os alunos neste momento. Quem já não presenciou essa cena?
não é isso? Essa cena onde todos, professor, essa cena está errada, né? Nós não vamos aqui dizer que ela está errada na sua totalidade, mas nós sabemos que o processo de avaliação não há a necessidade de seguir critérios como postos aqui, de total distanciamento, de zero de contato, não há necessidade disso, tá certo? Então, seguindo esse feedback da aula passada, nós começamos, mais uma vez, bem-vindo a todos, sejam todos bem-vindos, fazer algumas reflexões. A primeira reflexão foi justamente em cima dessa imagem que foi posta aqui para vocês. Vocês já conseguiram inferir que a imagem nos trazia o quê? Uma avaliação tradicional, ali colocada com uma expressão, né, recebida com uma expressão de medo por parte dos alunos e uma expressão bem fechada de distanciamento por parte da docente. Então, muitas reflexões devem ser feitas sobre esse ato de avaliar. Na aula passada, nós também falamos rapidamente sobre os níveis de subjetividade que existem no processo de avaliar, entre quem avalia e quem está sendo avaliado. Gostaria que vocês observassem esse slide que segue para que nós consigamos perceber através dele o quanto há a presença do eu, do subjetivo no ato de dar valor, de avaliar. Nós temos aqui um diálogo entre duas pessoas, onde a mulher diz: comprei um cachorro. O rapaz interage dizendo: é mesmo? Ele é grande. E vocês conseguem visualizar aí a imagem que ele criou do cachorro e a imagem que ela possui do cachorro. Nós já conseguimos perceber que são imagens diferentes. Ela responde: não, não é tão grande assim. Ele tem pelo longo? Ela responde: não, é de pelo curto. Seguindo: e de que cor é ele? Ela responde: preto e branco, é malhado. Puxa, que cachorro bonito. Então, vocês conseguem perceber quantos cachorros ele foi idealizando no dedo da peça. Então, ela já tem a imagem precisa do cachorro porque ela já conhece. Então, todas essas possibilidades que ele foi colocando foram possibilidades de avaliação. Ele foi avaliando a fala da moça e criando na sua mente essas imagens, até chegar, né, bem próximo, digamos assim, do cachorro que ela disse que comprou. Esse slide, embora bem simplório, nos demonstra o quê? Nós percepções, e essas percepções, elas podem sim interferir de maneira positiva, de maneira negativa no ato de avaliar. Então, nós discutimos isso na aula passada e eu estou trazendo agora para essa discussão novamente, para que seja retomado nos estudos de vocês. Dando sequência, outro ponto que foi discutido na aula passada também e que precisa ser reforçado aqui para que adentremos no ponto de hoje, dos instrumentais, é a compreensão que a avaliação mediadora possui, a relação que a avaliação mediadora possui com a responsabilidade social. Avaliar dentro de um processo de ensino-aprendizagem, dentro dos espaços escolares, é um ato de responsabilidade social. Não só porque nós estamos trabalhando com currículos escolares, com conteúdos, mas porque nós estamos o quê? Trabalhando com formação humana. Então, nós temos que ter muito cuidado no processo, na condução do processo de ensino-aprendizagem, como também na elaboração, na aplicação e na verificação dessa aprendizagem por meio da avaliação. Então, avaliar é sim um ato de responsabilidade social. E qual seria essa relação? Primeiro, nós avaliamos tudo e somos avaliados o tempo inteiro. Então, nós temos o ato de avaliar no nosso cotidiano. Então, a avaliação no cotidiano, nós estamos sempre fazendo apreciações sobre o que vemos, o que fazemos, o que ouvimos, o que nos interessa e o que nos desagrada, né? Isso é um círculo de todos nós. Então, nós temos o ato de avaliar no nosso cotidiano. Dentro dessa concepção, o que seria essa avaliação mediadora? Nós falamos na aula passada dos tipos de avaliação, vocês já leram no material, com certeza estão lembrando nesse momento o que seria essa avaliação mediadora.
Então, baseado em Sarah Hoffman e em Mello, vamos aqui para essa discussão. Nós temos que ter, primeiramente, numa avaliação mediadora, o olhar investigativo, ele é o elemento central da avaliação mediadora. Então, aqui não é o quantificar, mas o investigar. A partir desse olhar investigativo, nós vamos fazer o quê? Vamos ser capazes de quê? De conhecer para promover as oportunidades. Nós vamos possuir um nível de observação que vai nos levar a compreender o aluno, o contexto, o cenário educativo, o currículo e as aprendizagens, sempre buscando um novo olhar. Então, este caminho exige uma reflexão sobre as práticas docentes institucionalizadas. Então, quando nós estamos, como docentes, conduzindo um processo de avaliação mediadora, o nosso ponto de partida é possuir o quê? Um olhar investigativo. Porque através da investigação nós vamos ser capazes de promover novas oportunidades e observar e investigar, né, de maneira precisa, de maneira coerente, o contexto, o aluno, o cenário educativo, o currículo e a aprendizagem, sempre procurando conferir a essa nossa observação e a essa nossa promoção de novas oportunidades, a busca de um novo caminho, a busca de um novo olhar. Então, esse é o caminho da avaliação mediadora, da investigação, da promoção de novas oportunidades, da busca de novos olhares que nós temos que levar para as práticas docentes. Em avaliação mediadora, o que também deve ser levado em consideração. O tempo da reflexão não é olhar para trás, explicando o que o aluno não fez, não alcançou ou não sabe, mas de quê? De projetar o futuro, o tempo de prospecção. A reflexão é a referência para os próximos passos. Na aula passada eu expliquei para vocês uma hermenêutica de uma situação que é ação, reflexão e ação. Esse caráter cíclico. Nós temos uma reflexão que leva a uma ação e que leva a outra reflexão. Então, essa reflexão que gera uma ação, que depois de executada leva a uma nova reflexão, é justamente o que está sendo colocado aqui sobre o ato de avaliar de forma mediadora. Quando nós refletimos sobre algo que foi executado, não é só para apontar os possíveis erros e falhas, mas sim para quê? Para que a partir do que não foi alcançado, de possíveis erros e falhas, nós conseguimos o quê? Projetar o futuro, projetar algo, planejar novamente a prática para que aquilo que não foi alcançado seja alcançado futuramente. Então, essa reflexão, a ação, reflexão, são os passos de uma avaliação mediadora. Dando sequência, esse tempo de reflexão seria especificamente o que quando se trata de avaliação dos espaços escolares? Nós temos aqui uma pergunta para que nós consigamos compreender isso. Corrigir tarefas ou interpretar situações de aprendizagens seria um tempo de reflexão? O que é que vocês acham? Corrigir tarefas ou interpretar situações de aprendizagem seria sim, poderia ser classificado como um tempo de reflexão dentro desse ciclo, reflexão, ação e reflexão? Vamos lá, pessoal? Corrigir as tarefas ou interpretar situações de aprendizagem poderia classificar como um tempo de reflexão? Poderia, claro, né? Nós estamos aqui falando de avaliação, embora estejamos em alguns momentos trazendo avaliação para um contexto mais amplo do que o espaço escolar, mas nós não podemos esquecer que o nosso ponto de referência são os espaços escolares, né? As instituições. A Andressa diz, o ideal é que interprete situações de aprendizagem. Certo, corrigir ou interpretar situações de aprendizagem é o ideal e caracteriza, sim, esse tempo de reflexão dentro das atividades que são executadas, tá, no processo de ensino-aprendizagem nos espaços escolares. Então, aqui nós vamos, além de interpretar situações de aprendizagem, a avaliação mediadora também vai interpretar-se. E quando nós estamos corrigindo tarefas e interpretando situações de aprendizagem, Andressa, nós estamos o quê? Interpretando o que foi realizado. Então, quando nós estamos interpretando o que foi realizado, nós vamos observar as tarefas que foram aplicadas, os modos de avaliação que foram aplicados, que foram conduzidos. Então, esse tempo de reflexão
vai nos levar, sim, à reflexão e à análise de todos os meios que foram utilizados para avaliar. Tá? E quando nós fazemos isso, isso vai nos ajudar a quê? A compreender, a ajudar, a compreender para ajudar a criação de uma postura investigativa, a criação de um diálogo e a criação e a permanência da responsabilidade. Então, nós temos que compreender que mediar não é fazer pelo aluno. Tá? Às vezes as pessoas dizem, o professor é um mediador, mas infelizmente nós temos assim, culturalmente internalizado na cabeça de algumas pessoas que quando se fala em mediador da aprendizagem, é como se o professor assumisse para ele a responsabilidade, tá, total da atividade que o aluno tem que executar. Não é isso. Tá? Então, é como você disse, é traçar novas formas de ensinar baseando-se nos resultados. Essa mediação do professor é justamente centralizada e centrada no ato da reflexão, porque ele sim, por ter os conhecimentos técnicos específicos, será capaz de compreender o que ali não foi conquistado. Tá certo? Então, o que ali não foi conquistado, o professor, com os conhecimentos que ele tem, da turma, do contexto, do currículo, ele vai ser capaz, não só ele, mas também os alunos, mas ele principalmente por possuir os conhecimentos técnicos, ele vai mediar, por quê? Porque além de promover a reflexão, ele é capaz de promover a ação e levar novamente à reflexão. Sempre tendo o quê? O pensamento de que esse processo deve ser conduzido para buscar novos olhares que vão construir, tá? Que vão mediar uma nova construção. Construção essa pautada na responsabilidade, no diálogo e na postura investigativa, tá? Então, sobre essa questão da mediação, nós temos, dentro das nossas discussões da pedagogia, um conceito fundamentado em Vygotsky, que é a concepção construtivista, tá? Então, a avaliação requer o quê? Observar, refletir e favorecer oportunidades. Ela é complexa. Olha o cíclico que eu falei: reflexão, ação, reflexão, reflexão, ação, reflexão. Ok? Alguém vai falar uma pergunta? Já foi para aqui? Podem ficar à vontade. No chat, pode ficar à vontade. Vamos falar um pouquinho de Vygotsky, só para contextualizar. Ele fala da aprendizagem. Para ele, Vygotsky, não é preciso esperar determinadas estruturas mentais se formarem para que a aprendizagem de um conceito seja possível. É o ensino que desencadeia a formação de estruturas mentais necessárias à aprendizagem. É preciso, no entanto, não ultrapassar a capacidade cognitiva do aprendiz quando se busca criar novas estruturas mentais, ou seja, respeitar a zona de desenvolvimento proximal, que é o que ele caracteriza como essas zonas de estruturas mentais da aprendizagem. Ok? O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? A ZDP reflete o caráter bidirecional das relações entre desenvolvimento e aprendizagem. Pode ser definida como a diferença entre o nível do que a pessoa é capaz de fazer com a ajuda dos outros, pai, mãe, e o nível das tarefas que ela pode fazer por si só. Nesse sentido, nós temos nível de desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial. Isso é só para explanar um pouco de Vygotsky. Seria aqui, zona de desenvolvimento proximal. Nós temos o saber atual, temos a mediação, que é a zona de desenvolvimento proximal, e lá do outro lado, o saber a ser alcançado. Pois, segundo ele, é através do ensino que a aprendizagem vai ser desenvolvida. Então, a zona de desenvolvimento proximal tem um caráter dinâmico e complexo. Seus limites variam de indivíduo para indivíduo em relação a diferentes âmbitos de desenvolvimento, tarefas e conteúdos. Né? O que, de certa forma, é óbvio. Se é através do ensino que a aprendizagem se desenvolve, cada um recebe, digamos assim, entre aspas, né, ao seu modo, por conta das experiências que cada um possui, tá, ao seu desenvolvimento e às suas tarefas. Então, nós temos aí a zona de desenvolvimento proximal, a real, a ZDP e a potencial. Quais seriam, na visão de Vygotsky, as implicações para o ensino? Vygotsky caracteriza a aprendizagem como um processo que lida com dois tipos de conceitos. Os conceitos espontâneos, adquiridos no contexto cotidiano a partir de referentes concretos,
e os contextos científicos adquiridos por meio do ensino, pela atribuição de significados em uma estrutura conceitual. Então, nós temos aqui o conhecimento de mundo atrelado aos conhecimentos acadêmicos, digamos assim, aos conhecimentos escolarizados. Nós temos aqui a formação de conceitos, que seria conceitos espontâneos, por exemplo, irmão, desenvolvidos nas atividades gráficas da criança, mas a capacidade de defini-los e operá-los só se desenvolve bem depois. Os conhecimentos científicos, exemplo, exploração, adquiridos pelo ensino, ainda assim não são aprendidos de uma só vez em sua forma final, mas passam por um processo de desenvolvimento. Geralmente começa-se com sua definição verbal e com aplicação em operações não espontâneas. Só uma contextualização de como se efetiva dentro da visão construtivista que foi exemplificada lá na avaliação mediadora, como se efetiva o processo de ensino aqui. Quais seriam as implicações para o ensino, né, dessa concepção construtivista proposta lá? O professor reage às tentativas do aprendiz, incentivando, corrigindo, fazendo novas perguntas, exigências, em função de sua percepção do que ele pode e do que ele não pode fazer. O aluno evolui porque está sempre recebendo novas informações, tá? E desafios que exigem que ele vá um pouco além do que ele já sabe. Então, essa concepção aqui é do conhecimento de quase todos ou de todos vocês, tá? Por que é importante que cada um de nós tenhamos aqui, como eu falei na aula passada, bem compreendido os tipos de avaliação e os conceitos, né, e as concepções de aprendizagem e ensino-aprendizagem. Por quê? Porque quando o professor vai elaborar a sua prática, ele tem que ter muito bem definido, eu falei isso na aula passada, os objetivos que ele quer atingir. Por quê? Porque a partir dali ele vai definir os recursos que ele vai utilizar e os instrumentais de avaliação que ele vai utilizar. Então, se ele sabe que o papel dele, que ele assume naquele momento, o papel de incentivar, de fazer novas perguntas, de exigir, então ele vai ter que propor para esses alunos instrumentais específicos que levem a essas ações. Então, por isso é importante ter o conhecimento disso tudo. E a avaliação na escola, a avaliação educacional. Nós temos aqui esse oceano de oportunidades da avaliação dentro do espaço educacional. Temos a avaliação de currículo, a avaliação de programas, a avaliação institucional, a avaliação de desempenho, e nós temos a avaliação da aprendizagem. Baseado nisso, qual seria a finalidade da avaliação? Para que avaliar? Eu iniciei a aula passada fazendo essa pergunta e estou trazendo novamente essa pergunta. Será que avaliar é só diagnosticar? Avaliar vai além do diagnosticar. Nós temos que conhecer para refletir, nós temos que agir para reagir e nós temos que planejar para replanejar. Mais uma vez aqui nós temos o caráter cíclico. Nós temos a reflexão, a ação e a reflexão. Tá? Nós temos que avaliar para mudar os paradigmas, sempre com aquele olhar para o futuro, sempre para um novo olhar. Quais seriam as funções da avaliação? Fazendo um feedback mais específico. Nós temos como uma das funções o selecionar. A seleção possibilita a escolha do melhor método a ser utilizado para a aprendizagem dos diferentes conteúdos ou tarefas requeridas para a sua realização. Ela também tem a função de diagnosticar. O diagnóstico permite julgar a causa provável, certa ou hipotética de um problema de aprendizagem ocorrido e definir o melhor procedimento para superação. Essa seria a função do diagnóstico no ato de avaliar. Outra função, antecipar. A avaliação antecipatória possibilita orientar para uma certa direção ou meta buscada. Isto é, define as regras de um jogo, dá as coordenadas, antecipa problemas, fornece parâmetros para a boa realização de algo que se deseja alcançar. Outra função da avaliação é o orientar. Orientar significa exatamente o quê? Direcionar, nortear, ajustar-se ou voltar-se para uma certa direção. Conduzir.
Na avaliação com orientação, avaliar e intervir ocorrem simultaneamente, de modo relacional e não causal. Aí, isso é um ponto muito importante na condução do ato de avaliar. Entender que, quando você orienta um processo avaliativo, você faz ao mesmo tempo a avaliação e a intervenção. Outra função da avaliação, certificar. A certificação é o momento em que se recebe algo, ou seja, uma confirmação de que indica que se completou minimamente certa exigência. Outra seria o regular. A função da avaliação como regulação é permitir uma avaliação formativa ou contínua. Ela informa e permite corrigir, antecipar e confirmar o que está acontecendo no processo e na direção pretendida. Então, essa regulação é o que? É a formação, é a continuidade do processo. E quando é que a avaliação é considerada excludente? Quando ela centraliza, né, esse caráter cíclico que eu falei anteriormente de reflexão, ação, reflexão, só em classificação das respostas, em acertos e erros, ou satisfatórios, ou outras expressões do gênero. Se fundamenta nessa concepção de que saber e não saber são excludentes, e na perspectiva de substituição da heterogeneidade real por algo homogêneo e idealizado. Então, ela é excludente quando ela tira a possibilidade do diversificado e deixa tudo homogêneo, como se todos os resultados pudessem ser iguais, considerando que nós não estamos tratando de iguais, nós temos pessoas diferentes, aprendizagens diferentes, compreensões diferentes. Nós temos esse exemplozinho aqui, né? Bem conhecido. Automecânica diesel, aqui Cruzeiro do Norte do Gordo, serviço de tratores em geral, montagem de motores, né, entende na assistência técnica, fazendas, reforma de colhedeira e implementos. Nós temos aqui esse anúncio com total desacordo à norma culta do português, tá? Que, dependendo de quem fosse avaliar, ele seria considerado o quê, pessoal? Certo, errado, totalmente certo, totalmente errado, parcialmente certo, parcialmente errado. Na avaliação agora de vocês, vamos conduzir vocês ao ato de avaliar. Que nota, vamos quantificar, que nota vocês dariam a isso aqui? Vamos lá, Carmo, Ednilza, Hércules, Isadora, o pessoal que está por aqui. Em que perspectiva vocês avaliariam? Em que concepção, centrada em que concepção vocês avaliariam essa escrita? Olha, percebam que vocês, para avaliar, estabeleceram critérios. Tá? É aquilo que eu falei ainda há pouco. O ato de avaliar tem que estar atrelado ao estabelecimento de um plano, de atendimento de critérios. Quando eu falei aqui da norma padrão, vocês começaram a colocar. Por exemplo, a Andressa colocou, pela gramática, no caso a gramática normativa, essa frase está muito errada. No entanto, para a oralidade, dá para entender a mensagem que a pessoa quer transmitir. Então, se você considerasse como padrão, como critério de avaliação, a norma padrão da língua, realmente aqui a nota seria, né, bem baixa. Considerando o fato da oralidade e a transmissão da mensagem dele, tá? Aí sim, alguns ficaram aqui. O Carmo colocou, ficou claro que ele é um mecânico de motores a diesel que atende em fazendas, fazendo manutenção de maquinário, tá? A Ednilza colocou, bem, a escrita está errada, porém a mensagem deu para entender, penso que vai depender da questão, do que a questão exige, se a ortografia está errada. Agora, se fosse contextos, é justamente isso que eu fui falado, que foi falado para vocês. Tá? Vai depender muito do critério que foi estabelecido. Muito bem, pessoal. Dando sequência. Vamos só voltar aqui. Só colocado para vocês aí a lei. E outro pontinho aqui de avaliação nós temos. Para uma seleção justa,
Todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Veja aí, nós temos um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e eu acho que um cachorro, ou um lobo lá ao final. Como todos podem escalar esta árvore, considerando a particularidade de cada um? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Tem que ser estabelecido um critério justo, que possibilite a todos alcançar, né, aquele objetivo. Então, não é só propor algo, ele tem que ser planejado conforme o objetivo estabelecido. Certo? Todo diagnóstico ele tem causa e efeito, então nós temos que ter muito cuidado para que ele não leve ao desinteresse do aluno pela escola, que traga danos ao seu autoconceito, que ele impeça que ele tenha acesso ao conhecimento por julgar-se incapaz, que ele restrinja a partir daí suas oportunidades de participação social e que ele limite sua perspectiva de vida. Então, avaliar é um ato de responsabilidade social, justamente porque ele pode, um ato de avaliar mal conduzido, ele pode levar a esses pontos que eu coloquei aqui ainda há pouco. Aqui tem uma historiazinha do rato, bem interessante, que eu vou ler rapidinho para vocês. História do rato. O peixe vai escalar, né? Não tem como. Então, Romão disse a um ratinho que ia passando por perto dele: Pare aí, temos já de ir ao juiz. Quero te acusar. Vamos, respondeu o ratinho. A consciência de nada me acusa e saberei defender-me. Muito bem, disse o gato. Aqui estamos diante do seu juiz. Não o vejo, disse o ratinho. O juiz sou eu, disse o gato. E o júri? Perguntou o ratinho. O júri também sou eu, disse o gato. E o promotor? Perguntou o ratinho. O promotor também sou eu. Então você é tudo? Disse o ratinho. Sim, porque sou o gato. Vou acusar você, julgar você e comer você. Então não é porque eu sou o professor que eu vou transformar a avaliação em algo punitivo. Tá? Há todo um contexto envolvido no ato de avaliar, que não é só o avaliar pelo avaliar, não é a prova como produto final, mas é o instrumental colocado ali, seja ele uma prova, um seminário, um portfólio, como resultado de um processo, tá? Não é só um produto final por si só. Tá? Como eu falei, a avaliação na aula passada é um processo ético em busca do sucesso. Como avaliar os conteúdos transmitidos e avaliar com conhecimento construído? Tá? A construção do ressignificado da avaliação pressupõe dos educadores um enfoque crítico da educação e do seu papel social. Tá certo? Isso é que deve ser considerado. Quando Hoffman afirma que nós devemos mediar a avaliação para levar a novos olhares, para a construção de novos olhares e quebra de paradigmas, é justamente baseado na compreensão de que o educador tem que entender e ter um enfoque crítico sobre o seu papel e sobre a educação. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui aberto para todos. Vamos lá. Só carregar para vocês aqui o próximo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta específica do que aqui foi posto para vocês? Essa nossa discussão trouxe elementos novos, evidentemente, mas também fez um feedback bastante produtivo da aula anterior, tá certo? Então, fica esse espaço nesse momento aberto para que vocês façam as suas colocações. O pessoal deu nota aqui lá para que mexe com máquinas, né? 4, 6, sempre estabelecendo os critérios. Bem, é um conteúdo, como já foi colocado para vocês, bem reflexivo, considerando as leituras que vocês já realizaram, mas nós não podemos, agora que nós vamos falar especificamente de alguns instrumentais de avaliação, deixar ou desconsiderar o momento que nós estamos vivendo, em que o processo de ensino-aprendizagem, consequentemente a avaliação, foi inserida, por conta da pandemia, em um novo contexto, que é o contexto do ensino remoto. Então, nós não podemos, né, deixar de lado
essa situação que nós estamos inseridos, até porque acredito eu que ela vai continuar pós-pandemia. Tem os seus pós e tem os seus contras, mas nós, como educadores, temos que não podemos mais ser pegos de surpresa como nós fomos pegos agora, né? Então, tivemos que nos reinventar, ressignificar sempre agora as nossas práticas, para que a gente possa compreender o contexto educacional remoto e conduzir isso da melhor maneira possível. Então, eu vou trazer agora, nesse momento, essa discussão sobre a avaliação da aprendizagem no contexto remoto. Os tipos de avaliação vocês já leram, já estudaram, então é o que eu disse, não é apenas ter que classificar os tipos de avaliação, mas você entender que a avaliação faz parte de um contexto educacional, que a avaliação, como eu já disse anteriormente, é um ato de responsabilidade social. Então, não é uma prova, não é só dar uma nota, não é só dizer que ele aprendeu ou ele deixou de aprender, mas é formar, tá? Formar a partir do conhecimento. Então, vamos refletir um pouco agora sobre a avaliação da aprendizagem no contexto remoto. Acredito eu que alguns de vocês estão passando por isso, como pais, como tios, como irmãos, né? E como alunos mesmo estão inseridos, devem ter alguém, crianças, jovens que estão nesse processo de ensino remoto, assim como vocês, tá? Diferenciando que esse ensino remoto é diferente de EAD, tá? Mas vamos compreender um pouco o processo da avaliação dentro desse texto. Então, essa reflexão deve partir de que reflexão imediata. Primeiro, nós temos que trilhar essa aprendizagem, compreender como se efetiva a trilha da aprendizagem. E digo a vocês que a trilha da aprendizagem no contexto de ensino remoto começa com o número 1, com as intranquilidades iniciais, com o medo da mudança, com o medo, né, de não compreender o que vai ser dito, tá? Então, muitas inquietudes, intranquilidades iniciais estão na trilha da aprendizagem do ensino remoto, da avaliação remota. Outro ponto da trilha da aprendizagem é a compreensão do que é fato ou do que é fake. Depois de passar por essa fase de intranquilidades iniciais, depois de selecionar e compreender o que é fato ou fake, aí nós nos deparamos com a realidade. E agora, José, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer enquanto mãe, enquanto pai, enquanto adulto responsável por alguém que está estudando no ensino remoto, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto gestor. Então, todo mundo agora está nessa fase, nesse ponto da trilha. E agora, José? Para que depois da compreensão do e agora, José, a gente vai compreender que o ensino remoto tem hora que diz que é ado, todo mundo no seu quadrado. Tá? Então, são 4 pontos que estão na trilha da aprendizagem do ensino remoto. Inicia-se com as intranquilidades iniciais, a seleção do que é fato ou fake, para a compreensão do que agora, José, é esta realidade, e depois todo mundo ado, cada um no seu quadrado. Vamos lá destrinchar isso aqui. E aí essa imagem deixa bem evidente os conflitos iniciais desse ensino remoto. Ok? E, na sequência, vocês, gente, eu queria ouvir um pouco de vocês aqui no chat. Vocês estão inseridos nesse processo, não só como estudantes, mas como pais, mães, né? Estão inseridos nesse processo de ensino remoto. Relatem um pouco aqui, né? Como está sendo para vocês. Está aqui o outro caminho da trilha, fato ou fake. Tá? Vamos lá, eu queria ouvir um pouquinho vocês antes de passar. Sim, professora. Né? Denise está dizendo que está inserida nesse processo. Né? Também estou como mãe, né, inserida nesse processo, e me trouxe, sim, a preocupação de como seria conduzir esse processo de avaliação no ensino remoto, e ainda me causa um certo estranhamento. Eu sempre estou alerta a esses instrumentais, tá? Como está sendo conduzido, como está sendo planejado pela escola. E muitos questionamentos surgem, né? E muitas reformulações devem ser realizadas. Por isso, nós temos esse primeiro ponto, tá?
A Denise que a imagem define ela. Esse primeiro ponto foi o que veio não só à minha cabeça, como à cabeça de todos nós, acredito, nesse contexto de ensino remoto, que não é possível avaliar a aprendizagem no ensino remoto. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que é possível avaliar a aprendizagem no ensino remoto? Vamos lá, vocês acham que é possível? A primeira pergunta foi colocada, se é possível promover a avaliação no ensino remoto. A segunda pergunta, nas avaliações realizadas durante o ensino remoto, os estudantes camuflam os resultados? O Cabo respondeu, sim, é possível. Existem várias ferramentas e tudo o que temos estudado aqui leva a uma melhor compreensão de como isso pode ser feito. Existe sim, claro. Acredito que mais do que nunca devemos avaliar de maneira qualitativa, e isso, sim, no entanto, fica a incerteza se a avaliação foi eficiente e correta. Essa incerteza, Andressa, sempre vai existir em qualquer ato de avaliação, tá? Mas é possível sim. Claro que essa avaliação tem que estar atrelada a um planejamento e a um objetivo. A avaliação, seja no contexto remoto ou fora do contexto remoto, não pode ser vista como um produto final de um processo e acabou. Não é só agir por agir, é refletir, agir e refletir novamente, tá? Essa outra pergunta, nas avaliações realizadas durante o ensino remoto, os estudantes camuflam os resultados? Aqui eu já digo que pode camuflar um pouco, né? Aí ele bota assim, principalmente pelas atividades que induzem a reflexão dos alunos. Por que eu digo que pode camuflar? Né? Porque o aluno está ali com toda a liberdade, não que isso não seja dado a ele, né? Mas eu acredito que pode ser camuflada sim, né? Considerando o quê? Relatos que eu já ouvi de pais que ajudam, que fazem as atividades pelos alunos, que respondem provas pelos alunos. Então, eu acredito que o ensino remoto, considerando, né, alguns outros aspectos, mas considerando esse de intervenção de outras pessoas que não sejam os estudantes, pode camuflar, sim. A Andressa está confirmando aqui o meu relato. Acredito que sim. Comecei a ensinar reforço a um aluno e percebi que a mãe respondia às atividades anteriores. Por conta dessa intervenção inadequada, classificaria sim, eu acredito que possa sim ter uma camuflagem. Que pode acontecer também assim, não remoto. A mãe pode responder pelo aluno, o aluno leva para a escola, né? Só que a gente sabe que o remoto fica mais fácil. Pergunta 3. Dar nota é parte do processo avaliativo no ensino remoto? A Ednilza colocou que agora, mais do que nunca, devemos avaliar de maneira qualitativa. Quando eu falo da nota, aí eu venho para o quantitativo. E aí, dar nota, na opinião de vocês, é parte do processo avaliativo? Olha aí, entrando aqui na sua colocação, Ednilza. Considerar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos implica pontuar o comportamento, a frequência e a participação do estudante. O que você caracterizaria, Andressa, agora como qualitativo no ensino remoto? Vamos lá, você botou que agora, mais do que nunca, devemos avaliar de maneira qualitativa. E o que seria esse qualitativo para você no ensino remoto? Vamos lá. Estão pensando. Eu vou colocando as perguntas para gerar essa reflexão. Testes, provas e trabalhos são instrumentos de avaliação de aprendizagem? São, né, pessoal? São instrumentos de avaliação de aprendizagem. Isso, ela está dizendo aqui que o qualitativo pode sim, como se dar uma nota, se ele participar, fazer as tarefas, isso tudo pode ser avaliado, claro. Nós não vamos aqui sobrepor nem o quantitativo sobre o qualitativo, nem o qualitativo sobre o quantitativo. Nós temos que fazer a seleção e a diversificação de instrumentos de avaliação. Isso é muito importante, a diversificação dos instrumentos de avaliação de aprendizagem é algo muito importante no ensino remoto. Por quê? Porque para favorecer uma avaliação coerente, justa e adequada, é importante considerar a utilização de instrumentos variados para essa checagem.
Assim como há diferentes estilos de aprendizagem, os estudantes também performam de maneiras variadas em diferentes tipos de avaliação. Por isso, é importante compor as verificações do ensino remoto com diferentes abordagens e práticas, quantitativas e qualitativas, podendo se incluir, por exemplo, testes objetivos, provas discursivas, apresentações orais, desenvolvimento de projetos colaborativos, avaliações com ou sem consulta, participação nas atividades propostas em fóruns, autoavaliação após as videoaulas, cumprimento de tarefas em ambientes virtuais, entre outras. Então, essa diversificação dos instrumentos de avaliação da aprendizagem é muito importante nesse contexto de ensino remoto. Também concordo, Andressa, com isso. Tá? Outro ponto que nós devemos é observar dentro desse escopo de ensino remoto. Vamos aqui, é o próximo. Testes e provas. Tá? Outro ponto que nós devemos considerar, que são as avaliações formativas, elas são essenciais na checagem da aprendizagem no ensino remoto. A pergunta anterior era o C. Testes, provas e trabalhos são instrumentos de avaliação de aprendizagem no ensino remoto? Sim. Nós temos que considerar também que, além disso, nós temos a avaliação formativa vista como muito importante nesse processo, porque tudo é muito novo para as equipes pedagógicas, tudo para os alunos, então nós estamos tendo que nos adaptar a esse cenário de ensino-aprendizagem remota. Tá? Então, a avaliação formativa ela é tão importante, muito importante nesse momento. Por quê? Porque ela vai permitir que se detecte quais conteúdos foram ou não assimilados neste formato. E vai fornecer o quê? Vai fornecer caminhos para melhorias que possibilitem a adoção de novas estratégias e metodologias. Então, desse modo e nesse sentido, o professor e as escolas, as secretarias vão ter que alinhar ações para que fomentem o quê? Uma avaliação nesse sentido, para que ela seja formativa. Para isso, tem que ter claro o quê? Os objetivos de aprendizagem. Tá? Que avaliar é o quê? É averiguar se o objetivo de aprendizagem foi atingido. Tá? E quando a gente chega lá naquele outro caminho do e agora, José? Tá? Agora, José, nós vamos ter que compreender, tanto na nossa vida aqui quanto acadêmicos, como nos espaços escolares, que nós temos que também desenvolver no processo de ensino remoto. Temos que expressar com clareza, fluência e precisão de acordo com os espaços comunicacionais, relacionar fundamentos teóricos e práticos, estabelecer aproximações e distanciamento entre teorias, analisar criticamente políticas de sua área de atuação profissional, no nosso caso, observar a conjuntura que o rodeia, interpretando os fenômenos organizacionais, defender pontos de vista de modo argumentativo, produzir informações e conhecimentos de modo autônomo, crítico e criativo, avaliar alternativas de resolução de um problema, utilizar tecnologias, mídias e dispositivos de comunicação modernos de forma ética. Esse ponto do e agora, José, é o nosso ponto, como nós, enquanto docentes, devemos agir. E o cada um no seu quadrado significa exatamente o que nessa trilha? Ok? Significa que nós vamos ter fatos, que são os conhecimentos, atitudes, vamos ter conceitos, que são conhecimentos de habilidade cognitiva, e evidências de competência. Baseado em tudo isso, nós vamos estabelecer procedimentos e habilidades. Estabelecer procedimentos e desenvolver habilidades, para que nós possamos conduzir esse ensino, aprendizagem de maneira remota. Tá? E que seriam esses fatos e esses conhecimentos? Tá? E aí é onde entra os instrumentais de avaliação. Em busca desses conhecimentos, os comandos possíveis seriam o citar, o enumerar, o identificar, lembrar, listar, nomear, numerar, relatar, produzir e sublinhar. E quais seriam os instrumentos de avaliação? Para citar, um pré-teste, um pós-teste. Enumerar provas escritas com ênfase na memoração, na memorização. Para identificar tarefas de evocação, pedimos que o aluno recupere uma informação. Para todos esses comandos possíveis, nós temos aqui os instrumentos.
como tarefas de reconhecimento de um dado, solicitamos que o aluno marque a alternativa correta a partir de várias alternativas. Então, nós temos aqui os comandos possíveis e as tarefas e estudos de avaliação em busca de fatos do conhecimento. Outro ponto são os conceitos, quando nós estamos querendo avaliar o conceito. Quais seriam os comandos possíveis? O analisar, o comparar, o enumerar, o explicar, o exemplificar, o inferir, o interpretar, o justificar, o relacionar, o resumir, o sintetizar e tirar conclusões. Quando o nosso objetivo de aprendizagem é verificar a acepção, a compreensão daquele conceito, esses são os comandos possíveis. E quais seriam os instrumentos de avaliação? A autoavaliação, debates, exposições orais, jogos, júri simulado, mapa conceitual, prova escrita do tipo múltipla escolha, provas escritas que exijam exemplos, explicações, causas e consequências, análise de relação, associação, organização de ideias, sintetização, prova operatória, resolução de problemas e simpósio. Então, quando eu quero buscar, quando o meu objetivo de aprendizagem é conceito, verificar a apreensão do conceito, esses são meus comandos possíveis e esses são os meus instrumentos de avaliação. Quando eu quero verificar os procedimentos, as habilidades, o metaprocesso, quais seriam o mão na massa, digamos assim? Quais seriam os comandos? O aplicar, o avaliar, o calcular, classificar, coletar dados, compor, construir, deduzir, demonstrar, desenhar, elaborar, experimentar, inferir, ler, levantar hipóteses, manejar, observar, planejar, recortar, representar, saltar, simular, traduzir e usar. Esses são os comandos possíveis para verificação de procedimentos de habilidades. E quais seriam os instrumentos de avaliação? Autoavaliação, casos de ensino, jogos, júri simulado, mapa conceitual, pesquisa, plano de ação, intervenção de negócios, portfólio, prova operatória, prova prática, prova protocolo, prova situacional, redação, relatórios, representação de uma situação real, resenha, resolução de problemas e roteiro de entrevistas. Então, o instrumento de avaliação está associado a um comando possível e a um objetivo de aprendizagem, que aqui é a verificação de procedimentos e habilidades. Seguido, quando a verificação da aprendizagem, aliás, quando o objetivo da verificação são as atitudes. Quais são os comandos? O aceitar, o ajudar, o aperceber-se, o assumir, o atribuir prioridade, cooperar com, estar disposto a, evidenciar sensibilidade, desejo, interesse e atenção, predisposição para, manifestar, participar, posicionar-se frente, preferir, realizar espontaneamente. E quais seriam os instrumentos? As atividades práticas, a autoavaliação, os jogos, a observação sistemática, tá? O uso de protocolo, vivência de situações, atividades grupais, passeios, excursões. Então, todas essas atividades aí sendo postas, tá, como instrumentos de avaliação que vão, através desses comandos, verificar o objetivo de aprendizagem, que foi a atitude, ok? Então, feito essas observações, agora eu passo para vocês a palavra e pergunto sobre esses comandos possíveis, e essas tarefas e instrumentos. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma complementação? Vejam que, quando eu tenho fatos, atitudes, procedimentos, eu tenho um objetivo da aprendizagem. O meu comando possível é o que vai ser feito, e como vai ser feito é o instrumento de avaliação, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer que eu retorne a algum slide específico? Explique especificamente algum ponto? É só você compreender o que eu venho dizendo desde o início. Quando você vai avaliar, esse avaliar tem que estar atrelado a um objetivo de aprendizagem. Então, nós temos lá, quando o objetivo da aprendizagem é a verificação de um conceito, aqueles são os comandos, que é o que deve, o que vai ser feito, que deve ser feito, e o como vai ser feito é o instrumento de avaliação.
que muitos de nós utilizamos no dia a dia, né, dentro da nossa prática docente, ok? Quem quer fazer alguma pergunta específica? Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. Vamos lá, Andressa, a Ednilza, o Hércules, os outros que participaram. Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Querem complementar algum item? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Tá tudo ok? Que bom, tá tudo ok. Então, quero crer que todos compreenderam a nossa reflexão. Que bom. Sem dúvidas? Acredito que ficou bem claro essa questão do objetivo da aprendizagem, né? Do comando e do que deve ser feito, como deve ser feito. Está bem divididinho ali. O objetivo da aprendizagem, o que se deve fazer e como se vai fazer. Eu acredito que está até bem direcionado. Eu quero analisar. Então, quando eu quero observar a análise, o meu objetivo de aprendizagem é um conceito, é verificar um conceito. O que eu devo fazer? Eu achei mais interessante colocar assim para vocês do que só chegar aqui e dizer, olha, os instrumentos de verificação de aprendizagem, os instrumentos de avaliação são simulados, seminários. Eu acho mais interessante a gente atrelar esses instrumentos de avaliação a um comando e a um objetivo de aprendizagem, evidentemente. Que é a partir do objetivo de aprendizagem que se delineia. Ok? Aqui a Ednilza está digitando. Vamos esperar a colega participar. Vamos lá, pessoal. Ai, que bom. Bem, meus queridos, então, Ednilson, ótimo, eu vou copiar estes direcionamentos para meus planejamentos a respeito dos objetivos que pretendo alcançar. Que bom. Pois eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Então, eu finalizo com vocês, agradeço.